Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, ainda dentro daquela proposta, né, que nós fizemos às quartas-feiras, falar sobre o poder do alto, o poder do Espírito Santo de Deus. E desde o começo do mês, nós estamos falando todas as quartas-feiras, né? Então nós falamos o poder e apresentamos o que é esse poder na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? E hoje a proposta é apresentar a ação do Espírito Santo, desse poder na sua vida, na vida do cristão, na vida do crente. Tem crente aqui? Amém. Tem crente aí? Tem cristão aí? Amém. E para isso, irmãos, eu quero ler aqui. Vamos ler três textos. Três textos que estão no livro de Atos. O livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Ou Atos do Espírito Santo. Amém? Atos. Nós vamos ler a partir do capítulo 8. Eu sempre aconselho, né? As pessoas dizem, como que eu faço um novo convertido, principalmente, né? Como que eu leio a Bíblia? Porque às vezes a pessoa não entende a Bíblia, né? A Bíblia, ela não foi organizada em ordem cronológica. Ela foi organizada, principalmente o Novo Testamento, por ordem de tamanho do livro, né? Então, quando a pessoa, como é que eu faço? Fala assim, olha, antes eu falar para as pessoas, leia os evangelhos, depois você lê as cartas, né? E o evangelho que eu mais gosto é João, o evangelista João, é o que eu mais gosto. Só que para a gente poder entender um pouco melhor a Bíblia e a ação e a vida e ministério de Jesus, depois a continuação, que é o Espírito Santo, né? Eu sugiro que a pessoa leia Lucas, o Evangelho de Lucas, e terminando Lucas, ela pula para Atos, porque aí é uma continuação, é como se fosse parte 1 e parte 2, né? A missão. Tinha o filme do Rambo 1, Rambo 2, a missão, Rambo 3, não sei o que, Rambo não sei o que. Aí, não contente, o Stallone fez Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 498. Não sei nem que número que tá mais, né? Ele já não tá mais aguentando levantar a mão, mas ele tá fazendo Rock. Agora é o Creed, né? Os caras espertos, mudou. Mas quando você for ler a Bíblia, leia dessa forma. Leia Lucas, depois leia Atos, que é a continuação, como se fosse uma continuação, porque é o mesmo escritor. É o mesmo escritor. Quem escreveu Atos foi Lucas. Amém? Então nós vamos ler Atos a partir do 8 aí. 8:26. Então aqui no capítulo 8, lá no começo, né, no começo do mês, o primeiro vídeo, a primeira pregação, o primeiro culto, nós falamos sobre a promessa que Jesus tinha feito, ou que Jesus fez e cumpriu em Atos 2. Amém? Lembra lá? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E o poder é o dunamis, ou dunamis. E esse poder é um poder para ser testemunha de Cristo. E aí, então, veio para eles, o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, aí eles foram cheios do Espírito. Pedro pregou ali para as pessoas que estavam ali, porque o Pentecoste era uma festa conhecida como Festa da Colheita. E ali foi feita, então, na minha opinião, ou na opinião de muitos, a grande colheita da semeadura que Jesus fez no seu ministério. Jesus, durante 3 anos, ele andou com os discípulos, semeando na vida deles. E qual que era o propósito ali? Era que a igreja, a fundação da igreja. Então, na primeira pregação dos discípulos de Cristo, o que aconteceu? 3.000 homens aceitaram a Jesus. 3.000 homens aceitaram a mensagem.
entenderam a mensagem e se entregaram a Jesus. E foram batizados e ali começou então a igreja. Só que Jesus disse que era para eles serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Só que eles não fizeram isso. Eles ficaram ali, bem bom, na comodidade, né? A igreja, tudo bonzinho, tudo bonitinho, estamos tudo junto aqui, somos uma família, glória a Deus, vamos ficar aqui. Só que não foi essa a ordem foi, seja testemunhas até os confins da terra. Ou seja, saia pregando o evangelho, saia vivendo e sendo testemunha. E eles não fizeram. E aqui no capítulo 8, então, começa uma grande perseguição aos cristãos. Né? Começou uma grande perseguição que fez com que os discípulos saíssem da zona de conforto que eles se colocaram. Ninguém colocou eles mesmos se colocaram. E aí já vai um primeiro insight aí, né? Para o crente que acha que está tudo certo, está na igreja. Não, o chamado é para fora. O chamado é para fora. O chamado não é para ficar dentro da igreja só vindo de domingo e de quarta-feira. O chamado é para você pregar o evangelho lá fora. Amém? Isso serve para quem? Para todos. Não é só para o pastor, ou só para o diácono, ou só para o evangelista. É para todos. O pastor prega na igreja, mas tem que pregar lá fora. Muito mais lá fora, quando eu digo é fora da igreja, do que na própria igreja. Então, tome essa, pastor Sidney. Então, começa então essa perseguição. E lá no versículo 26, acontece uma coisa extraordinária. Uma coisa fora do comum. Para quem gosta aí de Star Wars, de Star Trek, aconteceu a primeira, vamos ver aqui, 26. Filipe, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta sentado em sua carruagem. Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? Tem até um livro sobre esse texto aqui. É um livro para quem gosta de Bíblia, né? É uma sugestão aí para você. Entendes o que lê? É o nome do livro. O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como o cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. E o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Olha que texto maravilhoso. Filipe
sai então daquela situação de conforto onde os discípulos estavam e agora, por causa da perseguição, ele foi levado por um anjo, né? O anjo falou, vai para tal lugar. E ele obedeceu e foi. Chegou lá, ele viu uma carruagem descendo e uma pessoa lendo. E o Espírito falou para ele assim, Deus falou para ele assim, vai, encosta na carruagem e se ofereça ajuda para ele. E aí o Felipe foi, entendes o que lê? Falou assim, como? Se não tem ninguém que me explica. Do que é que está falando aqui? Eu falei no começo aqui, que as pessoas muitas vezes elas não entendem a Bíblia. Então precisa que alguém ajude, interprete, né? Ajude a pessoa a entender o que está escrito ali. E aí então acontece o batismo do eunuco e o Espírito pega Felipe e, em outras versões, diz que ele foi trasladado, ele foi levado para outro lugar. Ou seja, foi o primeiro teletransporte, né? Star Trek, lá os caras chegavam numa máquina, sumia aqui e aparecia em outro lugar. Foi a primeira da história, né? Acho que o cara leu a Bíblia e falou assim, vamos colocar isso aqui num filme de ficção, né? Só que não é ficção. Isso aqui aconteceu. Segundo a Bíblia, e eu creio na Bíblia, isso aconteceu. Porque Felipe estava cheio do poder de Deus. Ele não fez isso porque ele era mágico, porque ele era um ilusionista, porque ele era poderoso. Mas o poder de Deus estava nele. E esse poder fez com que ele corresse primeiro junto a uma carruagem. Depois ele subiu e o Espírito fez com que ele pregasse o Evangelho e aquele eunuco, que não fazia parte do povo escolhido de Deus, os judeus, ele entendesse e ele declarou, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, tem crente que não crê, tem crente que não declara. Isso, está na igreja, nasceu na igreja, praticamente, mas não declara isso para o mundo. E esse homem aqui, né, impulsionado, e Felipe, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, ele faz com que esse eunuco entenda e é batizado. Glória a Deus. Glória a Deus. Felipe e tantos outros apóstolos não ficaram na zona de conforto, porque era necessário pregar o Evangelho. Era necessário apresentar as boas novas do reino de Deus para as pessoas. Um outro texto que eu quero ler com vocês, está um pouquinho mais à frente, está no capítulo 9. Logo depois que aconteceu isso com Felipe, começa então a história de um homem chamado Saulo, o famoso apóstolo Paulo. Olha, é um erro dizer que Paulo e Saulo Deus mudou o nome deles. Eu já ouvi pastores até conhecidos falar isso, e não é. Saulo e Paulo significa a mesma coisa, mas em nomes, o nome, em hebraico, Saulo, e Paulo é um nome romano, não é isso? Porque ele tinha a cidadania romana, né? Tem gente que falou, assim como Deus fez lá com Jacó, que mudou o nome dele para Israel. Lá foi uma situação, lá foi mudado mesmo. Significava uma coisa, agora significava outra. Paulo não, Paulo e Saulo praticamente é a mesma coisa, só que é o nome judeu e o nome romano. Então aqui no capítulo 9, conta da conversão de Paulo. A partir do versículo 1 do capítulo 9 de Atos. Diz assim, enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Lembra que eu falei que os cristãos não eram conhecidos como cristãos no começo da igreja? O cristão veio depois. O ser chamado cristão veio depois. E veio de uma forma pejorativa. Eu não foi na pregação, foi no podcast que eu falei. E aí a gente vai falando, né? Fala mais que o homem da faca, né? E depois a gente não lembra onde foi falado. Mas o que acontece é que os cristãos, eles foram chamados de cristãos um tempo depois. Até então eles eram conhecidos como os do caminho. Porque
Jesus é o caminho. Então, aqueles que eram seguidores de Cristo era conhecido como os seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Isso faz parte da perseguição já dos judeus contra os cristãos, né? Ou os do caminho. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão que um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falando das coisas horríveis que esse homem vem fazendo com o seu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou suas forças. Até aí. Meu Deus do céu. De novo, o Espírito de Deus agindo na vida de um servo, de um discípulo, chamado Ananias, que levou até Saulo, um homem perigoso, que as pessoas temiam ele. Quem era cristão, quem era do caminho, temia Paulo, porque Paulo tinha autorização para matar. Paulo tinha autorização para matar, para levar preso, para torturar. Ele tinha. Mas esse homem, esse discípulo, não quis nem saber. Ele se levantou e foi lá fazer o que Deus ordenou a ele. E na hora que ele impôs as mãos sobre Paulo, o Espírito Santo de Deus encheu Paulo. E ali ele foi batizado. Eita, glória a Deus. Eu li um livro do Hernandes Dias Lopes sobre a vida de Paulo. E nós até já trouxemos um estudo aqui sobre Paulo, né? E o Hernandes Dias Lopes diz que Paulo era conhecido como o touro bravo, um touro indomável. Mas quando Deus fala, quando Deus manda, qualquer um, a pessoa tem que obedecer. Amém? E o Ananias ali, cheio do Espírito Santo, impôs a mão e Paulo foi também cheio do Espírito Santo. O terceiro texto que eu quero ler com você é um pouquinho mais à frente, no capítulo 10 agora. Aleluia! Capítulo 10, versículo 1. Está escrito assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, na qual um anjo de Deus viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e respondeu: que é, Senhor?
E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora, envie alguns homens a Jope, e mande buscar Simão, também chamado Pedro. E ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Então, assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 6 servos de sua casa e um soldado devoto do seu grupo de auxiliares, e lhes contou o que havia acontecido e enviou a Jope. Aí, eles chegam lá em Jope. Deus também tinha dado uma visão para Pedro, a visão dos lençóis lá, que Deus mostrava no lençol vários animais impuros que judeu não comia, e Deus falava para Pedro: mata e come. Pedro falou assim: nossa, nunca? Que isso? Deixa disso. Eu sou judeu, eu não como essas coisas aí. E aconteceu algumas vezes, e aí Deus então falou para Pedro o que iria acontecer, e aconteceu justamente o que Deus tinha mostrado para Pedro. E aí, lá no versículo 34, e aí Pedro foi com eles lá até a casa daquele homem e perguntou para o homem: o que é que está acontecendo? E o homem disse para Pedro o que havia acontecido. E aí no versículo 34, então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa mensagem é de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. E aí, diz que nesse momento em que Pedro estava ali, que eles se reuniram na casa de Cornélio, o Espírito Santo tomou Pedro ali, Pedro impôs as mãos e eles foram batizados. Não só Cornélio, mas todos que estavam na casa. E aí Pedro entendeu que aquilo não era exclusividade do povo judeu, não era exclusividade dos discípulos, não era exclusividade dos apóstolos, mas Deus tinha derramado sobre toda a carne. Assim, completando ou fazendo valer a promessa que Deus tinha feito lá em Joel 2:28, que ele derramaria sobre toda a carne, o Espírito dele sobre toda a carne. E isso não era mais só para quem era crente, mas era para todos que temessem o Senhor. E foi um reteté danado naquela casa, imaginando, né? Deve ter sido demais, irmãos. Pedro viu a mesma manifestação lá no cenáculo, quando eles estavam orando. Ele viu a coisa agora na casa de um italiano, na casa de um romano. Na casa que para os judeus eram os inimigos. Mas os inimigos são quem? Paulo vai falar que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. São contra potestades, principados do mal. Não é mais a pessoa, não era o Cornélio romano, mas era o irmão Cornélio agora. O que esses três textos que eu falei aqui, que nós lemos aqui, o que eles têm a ver, irmãos? Primeiro, a ação do Espírito Santo de Deus. Deus usando pessoas para abençoar pessoas. A pessoa não vai ser abençoada quando ela entrar pelo portão, se você não abençoar ela. Estar aqui na casa de Deus é um lugar bom, mas o lugar por ele mesmo não pode fazer nada pela pessoa. Está entendendo? Nós somos aqueles que têm que fazer diferença na vida da pessoa. E nós não fazemos isso na nossa força, na força do nosso braço. Nós fazemos isso quando nós estamos cheios do poder de Deus. Porque quem abençoa é Deus. Quem abençoa e quem amaldiçoa não é o diabo não, viu? Quem amaldiçoa é Deus. É Deus que interrompe. É Deus que impede a pessoa de prosperar. E o prosperar não tem nada a ver com dinheiro, tá? Deus é soberano, irmãos, em tudo. E sobre todos. Entende? Então, quando a pessoa entra na sua casa, ou entra na sua igreja, ou entra onde você estiver,
você, a palavra de Deus, Deus falou lá para Abraão, falou assim, ó, sê tu uma bênção. Depois ele fala, por meio de você, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E, irmãos, chegou até nós. Nós, os improváveis, os gentios, os que não tinham direito a nada, que não era nem considerado filho. Deus permitiu que Jesus viesse, enviou seu filho para morrer em favor dos imerecidos, dos improváveis, nós. E o Espírito Santo veio como como um lindo presente habitar em nós. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma negligenciar isso. Não podemos, nós precisamos usar isso, nos encher do Espírito. Para quê? Para que Deus use as nossas vidas e abençoe famílias. É disso que está falando esses 3 textos. Primeiro, o chamado às pessoas pelo caminho. Quantas pessoas você conhece que está no caminho aí com você? O caminho que eu digo é a sua vida. Quantas pessoas já passou pelas suas vidas? E você ou se fez de agente secreto de Jesus, o 007 de Cristo, e ninguém sabe que você é cristão, ou então sabia que você era cristão, mas você nunca falou do amor de Deus para a pessoa. As pessoas estão pelo caminho, assim como aquele eunuco estava pelo caminho, e Deus levou Filipe lá para falar. Deus, com certeza, já enviou você para falar com pessoas pelo caminho. E você se acovardou. Você achou que era coisa da tua cabeça. Pessoas até muito duras de coração, mas se você estivesse cheio do Espírito Santo de Deus, meu Deus, não tem quem... Não há coração que não amoleça quando o Espírito Santo vem. Não há coração que se quebrante, que não se quebrante quando o Espírito Santo se faz presente. Não há. O coração mais duro que tiver, o Espírito Santo, ele é especialista em amolecer coração duro. Mas se você não abrir a sua boca, se você não falar, a pessoa, Deus pode até usar pedra, pode usar o que Ele quiser, mas Ele escolheu você. Isso é um privilégio que poucos podem ter. Outra coisa, então, tem um chamado das pessoas pelo caminho. Tem também o chamado individual. Deus chamou você, assim como Ele fez com Paulo. Tinha Paulo e mais uns outros ali, mas teve um chamado para Paulo ali. Foi específico. Eles até ouviram a voz, mas não era com eles. Era com Paulo. Então Deus tem um chamado individual para você. Deus tem uma missão para você. Tem a missão macro? Tem, mas tem uma missão que é sua, que é só você. Deus escolheu você. Não é o outro. Seria tão bom se fulano estivesse assistindo agora essa live. Não, filho de Deus, é com você que Deus está falando. Porque Deus tem um ministério para você. Tem gente que não quer, por quê? Porque não quer sofrer. Porque não quer. Quero ganhar dinheiro. Eu quero viver bem. Não quero saber de igreja, de ministério, Eu quero morar bem, vestir bem, andar num carrão top. Que evangelho que nada, que igreja que nada. Eu já vi pessoas sofrendo por causa de evangelho. Deus tem um chamado individual, mas Deus tem um chamado para famílias. Deus quer alcançar você e a sua casa. Deus quer alcançar a sua família. Deus alcançou a família de Cornélio.
Deus alcançou a família do carcereiro quando Paulo e Silas estavam presos lá na prisão. Todo mundo fala do terremoto que aconteceu na prisão, que abriu as cadeias e Paulo e Silas estavam ali, né? Todo mundo fala do louvor de Paulo e Silas. Mas tudo isso que foi falado ali, foi para que o homem, que não tinha nem nome, é conhecido como carcereiro, abrisse a porta do seu coração para o evangelho. Paulo e Silas entraram na casa dele, e lá estava a sua família, e Paulo e Silas pregou o evangelho, e toda a família do carcereiro se entregou a Jesus, e eles foram batizados. Não foi o terremoto, não foi as cadeias que se abriram, não foi... Isso tudo aconteceu, mas para que o carcereiro fosse alcançado. Glória a Deus! Nós, irmãos, tem pessoas que estão até vendo o terremoto, está até vendo as coisas acontecer. Mas se você não entrar na casa e dizer quem é Jesus, de nada vale terremoto, de nada vale as cadeias se abrirem. Você precisa entrar lá e falar quem é Jesus. Você precisa apresentar o plano, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz precisa estar impressa em nosso coração, em nossa vida, para quando nós abrir a boca, só vai sair isso. Aleluia. E isso só sai de pessoas cheias do Espírito, irmãos. Cheias do Espírito. E aquele homem carcereiro foi alcançado. Toda a sua família está salva. Alcançou o Cornélio e toda a casa daquele romano. Existe um chamado individual, existe um chamado para a família, e existe um chamado para as pessoas que estão com você no caminho. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei aonde você mora, quem são a sua família, mas Deus tem um chamado para você lá. Amém? Pessoas e famílias estão à sua espera. Ah, mas aí é responsabilidade? De quem é a responsabilidade de pregar o evangelho? A palavra de Deus diz que os anjos quiseram. Os anjos quiseram. Deus falou assim, não. Não. Estar cheio do Espírito não é só para você. Não é só para o seu benefício. Tu não é o centro da questão. Além de você, tem o outro. Cristianismo traduzindo, né, em miúdos, cristianismo é relacionamento. É relacionamento vertical, você e Deus. E relacionamento horizontal, você e o outro. Está entendendo? Sem essas duas coisas não há cristianismo. É como se fosse duas asas de um avião. É amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sem uma asa o avião não... Ele até voa, se ele estiver em altitude ele até consegue. Mas ele não vai muito longe. É só... Cristianismo é você e Deus e você e o outro. Você e Deus, você e o outro. Eu quero ler 1 Coríntios 12. Olha o que diz 1 Coríntios 12. Diz assim, agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito
é o mesmo. É a mesma fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. E a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a outro, dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Até aí. Olha o que Paulo está ensinando aos irmãos lá em Coríntios. Ele está dizendo que Deus ele distribui dons para os membros do corpo de Cristo, para as pessoas que estão na igreja, para as pessoas que fazem parte da família de Deus. E cada um ele dá uma porção. Uns palavra de sabedoria, outros dons de cura, outros dons de fé, outros dons de contribuição, outros e por aí vai. São dezenas de dons que são manifestos na igreja, no meio do povo de Deus. E Deus derrama isso através do Espírito com um propósito. Glorificar o nome dele e servir o outro. O dom não é para você mesmo, o dom é para o outro. O dom é para você servir o outro. E isso tem tudo a ver com amor. Eu já preguei isso aqui. Como que uma das formas que nós mostramos que nós amamos as pessoas é quando nós servimos elas. Com o quê? Com o que você tiver. E uma das coisas é o dom. E lá no capítulo 13, Paulo vai começar a falar do amor. Que não adianta ter todos os dons, mas se não tiver amor, não serve para nada. Entende? Tem tudo a ver com amor. Você deve ser cheio do Espírito Santo. Além de ser benefício para você, mas você não é o centro do negócio. Estar cheio do Espírito é para você servir o outro. Agora, diante disso, existe um chamado individual, existe um chamado para famílias e existe pessoas pelo caminho que você precisa falar. Deus derramou, Deus deu dom para você e o Espírito Santo é quem manifesta eles em você, na sua vida. Agora, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 29. Quero que todos leiam. Atos 29. Quem encontrou pode ler o versículo 1 aí, do capítulo 1. Acharam aí Atos 29? Hã? 29. Atos 29. Não tem aí? Não. Atos, capítulo 29. Atos 29 não tem na Bíblia, irmãos. Se você está procurando aí, para de procurar. Já deve estar falando assim, ai, porcaria de celular, não... Baixei a Bíblia pela metade. Atos 29 é a sua vida. Atos 29 é você que está escrevendo. O Espírito Santo está escrevendo na sua vida. O meu livro de Atos começou em 1999. E Deus está escrevendo, cada dia um pouquinho. Eu não sei quando foi que começou Atos 29 na sua vida. Mas ele começou.
E se não começou, ainda há a oportunidade de você começar a escrever esse Atos na sua vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Desculpe a brincadeira, tá? Mas é porque é para chamar a sua atenção. Que a Bíblia, o reino de Deus, as coisas de Deus não acabam quando acaba a Bíblia. A Bíblia é só um manual, é só algo que nos dá um norte, que nos mostra como se portar diante do mundo incrédulo, diante de um mundo ateu, diante de um mundo onde o amor esfriou. O livro, não só o de Atos, mas todos os livros da Bíblia, é para nos ensinar a como é que nós devemos viver e agradar a Deus com a nossa vida. Atos 29 está sendo escrito na sua vida. Jesus te chamou para ser testemunha dele. Seja testemunha de Cristo. Seja um mártir, porque foi para isso que o poder de Deus, o poder do alto, foi derramado sobre você. Que nós morramos para nós mesmos. Que nós possamos tomar a nossa cruz. E tomar a cruz não é ficar carregando duas madeiras cruzadas, como fazem alguns malucos aí, que pegam uma cruz e saem andando na estrada. Aquilo ali não é literal. Aí chega no destino dele lá, pega a cruz. Igual o John Travolta, né? Trouxe a cruz e aí? E agora? Quando Jesus fala para nós tomar a nossa cruz, está falando assim, ó, mate a sua carne. Carne não entra no céu. Tanto é que o nosso corpo será glorificado. Jesus está falando para você pegar a sua cruz e crucificar lá os seus desejos, sua carne, os desejos humanos. Tome a tua cruz e me siga. É isso que Jesus fala. Entregue-se à causa do reino de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo, ele era construtor de tendas. Mas isso não era o principal. Ele entendeu o seu chamado e atendeu o seu chamado. Ele era um apóstolo que quando podia e necessitava, ele construía tendas. Está entendendo? Tem gente que faz ao contrário. Eu serei um construtor de tendas, eu serei um professor, eu serei um advogado, eu serei um médico. E quando me sobrar tempo, aí eu faço a obra de Deus. Não! É o contrário. Faça a obra de Deus. E quando você precisar, através daquilo que você faz, você vai ter o seu sustento. Mas o principal deve ser você atender o seu chamado. Não é fácil se você não estiver cheio do Espírito Santo. Se você estiver vazio do Espírito Santo, vai ser um peso para você fazer as coisas de Deus. Vai ser chato para você fazer as coisas de Deus. Vai ser um peso para você ir para a igreja. Graças a Deus que veio esse Covid aí, porque agora eu fico aqui na minha casa. Graças a Deus que agora eu não preciso mais. Eu dou minha oferta pelo banco, eu assisto pela internet e está tudo bem. Está tudo bem coisa nenhuma. Está tudo bem coisa nenhuma. Você precisa se encher, existe um ministério para você, existe um chamado para você, e naquele dia, você vai se lembrar desse dia aqui. Você vai se lembrar desse dia aqui. Que o Senhor vai perguntar, cadê aquilo que eu te dei para você fazer? Ai, Senhor, não pude porque o Covid. Ai, Senhor, eu não pude porque a igreja... Eu não cultuei, Senhor, sabe por quê? Porque a igreja estava fechada. O culto na vida de um verdadeiro cristão nunca acaba. O culto na vida de um verdadeiro cristão não para nunca. O louvor na vida de um cristão não cessa, porque ele é um louvor. Irmãos, vocês devem ser louvor a Deus. Nós somos o maior milagre que Deus fez.
Não há outro milagre. Quando eu ver alguém, o maior milagre é você. Mas a gente só enxerga isso quando nós estamos cheios do Espírito de Deus. Seja testemunha de Cristo, aonde você estiver. Paulo não tinha outra atividade. Ele era um apóstolo. No começo das cartas de Paulo, ele não fala assim, Paulo, o construtor de tendas, CNPJ, número 12.000. Como que Paulo se apresenta nas suas cartas? Escravo, apóstolo, chamado por Deus. Como que está o seu livro? Como que está o Atos 29 na sua vida? Como que você começa Atos na sua vida? Como é que está começando? Como que você se apresenta na sua epístola? O CNPJ, o cartão da sua empresa? Está aqui, ó, tá apresentado aqui, ó. O que fizermos para Deus deve ser por amor. Obediência. Pois quem ama, obedece. E só obedece quem ama. Nós dizemos que nós amamos a Deus, mas nós não o obedecemos. Além de fazermos por amor e obediência, Deus tem reservado para nós uma recompensa, um galardão. Ninguém sabe o que é. Sabemos que galardão é recompensa, mas ninguém sabe o que é de fato. E essa recompensa é melhor do que qualquer coisa que você consiga alcançar aqui nessa terra. Aleluia. O negócio é tão forte, irmãos, que a palavra de Deus diz que quando nós recebemos a coroa que foi prometida, quando recebemos os diademas, recebemos tudo, nós vamos pegar e devolver para o Senhor. Não sou digno de nada, Senhor. A minha vida é tua. Tudo que eu tenho é teu. O ar que eu respiro, se não fosse o teu fôlego em mim, eu não tenho nada. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Tudo é teu. Tudo que eu faço é para ti, Senhor. Como que eu posso ainda querer receber alguma coisa das tuas mãos, quando a tua presença me basta? Quando a tua graça me basta? Irmãos, em nome de Jesus, não vamos mais brincar de ser cristãos. Vamos ser cristão de verdade, amando o próximo, fazendo aquilo para que você foi chamado. Muitos estão infelizes porque estão correndo atrás do vento. Deus tem um chamado para você. Você vai ser plenamente feliz quando você alcançar e fazer com que esse chamado seja real na sua vida. Não há trabalho, não há dinheiro, não há bens, não há nada, nada, nada. Nada que seja melhor do que o que Deus tem preparado para você. Nada. Nem o melhor relacionamento sexual que você pode ter não vai te dar o prazer de estar diante do Senhor naquele dia e ouvir dele: entre, bendito do meu Pai. Vazio do Espírito, irmãos, é um peso. Na carne, é só murmuração. Mas cheio do Espírito, a gente transpõe muralhas. Cheio do Espírito, a gente anda sobre as águas. Cheio do Espírito, nós vemos milagres todos os dias na nossa vida.
cheios do Espírito, nós temos a presença do Pai junto, perto, aonde nós estivermos, não só na igreja, mas aí na sua casa. O que você está disposto a abrir mão? Não se pode servir a dois senhores. E muitas vezes, quando nós queremos as coisas para nós, eu vou trabalhar, porque se eu não trabalhar, ninguém vê o meu lado. Eu tenho que fazer meu corre, porque senão ninguém faz. Você é o Senhor. E a palavra de Deus diz que é impossível servir a dois senhores. Ou você serve um e aborrece o outro, ou você ama o outro e aborrece um. Que o aborrecido seja você. Mas isso só vai acontecer se você estiver na carne. O que você está disposto a abrir mão? Jesus disse ao jovem rico para dividir sua riqueza com os pobres. Para Nicodemos, ele disse para abrir mão da sua reputação. Nicodemos, um mestre conhecido, famoso lá em Jerusalém, ele foi ter com Jesus à noite, na calada da noite, para ninguém ver que ele estava indo falar com Jesus. Porque todos os outros eram contra Jesus, mas ele viu alguma coisa e a primeira coisa que ele fala, bom mestre, com certeza o Senhor é o Messias, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for enviado de Deus. Ele reconheceu, mas ele foi na calada da noite, porque ele tinha uma reputação. Jesus diz para ele, abra mão da sua reputação, Nicodemos. Eu estou parafraseando aqui, tá? Nova versão traduzida. Ele diz, nasça de novo. Quem não nascer do alto, quem não nascer do Espírito, não adianta. Tem que nascer de novo. Tem que nascer do alto. Para o doutor da lei que questionou sobre o amor ao próximo. E Jesus conta a parábola do bom samaritano, lembra? De Lucas 10. Ali Jesus estava falando para aquele doutor, abra mão dos seus conceitos, dos seus preconceitos. Abra mão das suas tradições. Abra mão do seu ódio cultural. Porque judeu e samaritano não se davam. Isso era uma questão histórica, cultural. E entre outras coisas, Jesus, ele nos ensina que nós devemos abrir mão de alguma coisa. O que é que você precisa abrir mão? Seja o que for. Seja o que for que você estiver disposto a crucificar, matar na sua vida, o Espírito vai te fortalecer para fazer isso. Encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. De novo eu vou dizer, encha-se do Espírito. Deixe-se encher do Espírito. E as coisas do mundo, as coisas carnais não vão fazer mais, não vai ter mais valor para você. Não vai ter mais valor para mim. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Eu viajo na palavra de Deus. Quando não é a palavra de Deus, eu leio homens que amam a palavra de Deus. Quantos escritores no passado que amam a palavra de Deus, deixaram pérolas, deixaram joias preciosas de insights que Deus deu para eles, que o Espírito Santo iluminou a mente deles acerca de algum texto, acerca de alguma coisa da palavra de Deus, e eu leio esses homens e eu me encho de alegria, e eu me encho, oh Deus, que mente brilhante, que mente iluminada, mas tudo é para o Senhor. Não há brilhantismo sem o Espírito de Deus, não há luz sem o Espírito de Deus. Entende, irmãos? Seja o que for que você está disposto a crucificar, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu quero trazer 3 ações práticas para você e para mim.
3 coisas. Se você fizer uma, nós passamos um mês falando sobre o poder do alto. 4 pregações, que uma completa a outra. Se você fizer uma dessas coisas, você já vai ver uma diferença incrível na sua vida. Pessoas cheias do Espírito manifestam os dons. Quais são os dons? Dom de servir. Como? Aqueles que Deus te deu. De fé, de administração, de cura, de palavra de conhecimento. E tantos outros. Quem é cheio do Espírito deixa se manifestar os dons. E os dons são para servir as pessoas. Relacionamento horizontal. Lembra? E para quem que é isso? Só para os irmãos da igreja Batista Ágape. O Espírito Santo está doidinho dentro de você, querendo manifestar, querendo te usar. Aí você fala assim, deixa eu ver a sua carteirinha de membro. Ah, você é católico? Não, você não. Ah, você é espírita? Não, você não. Deus quer te usar para falar, não, você não faz parte da minha turma. Às vezes a pessoa está orando, está pedindo para o Deus dela, ou para o Deus, sei lá, ela está pedindo uma resposta. Deus vai trazer a resposta através de você, porque você é o canal de bênção na vida daquela pessoa. Você trabalha com ela, você mora com ela, você estuda com ela. É você que é o canal de bênção. Mas não. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, você não vai entender. Um dia eu ouvi de uma pessoa, tem coisas que só pentecostais entendem. Foi, então é Deus diferente. É outro Deus, então. Não é? Se é uma coisa que Deus não faz acepção de pessoas, então só pentecostal que entende? Você está dizendo o quê, então? Que você é melhor que eu porque você é pentecostal? Você é diferente, você é melhor do que eu porque você... Deus quer te usar. Você é cheio do Espírito, você não faz acepção de pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus quer usar você do jeito que você é e onde você estiver. Já falei aqui várias vezes, não canso de falar. Ah, eu vou orar por você. Pode orar na hora? Pode. Então ora. Faz na hora. Eu já orei por pessoas na estação do metrô. Encontrei um moço, fomos orar, ele falou, pastor, ora por mim, que estava acontecendo, lembrar. Eu falei, precisa de oração? Vamos orar agora, irmão. Lá na estação Tietê do metrô. No meio da estação, o trem, o metrô parava, as pessoas saindo, ele e mais outro menino lá, junto assim, ó, orando lá. E eu não fiquei orando. Orando alto. Acho que o povo passou e falou, eita, povo doido, né? Ou talvez alguém passou e falou assim, glória a Deus, que tem alguém que não se envergonha do Evangelho. Deus usa as coisas loucas, irmãos. Seja maluco, seja louco. Seja louco por Jesus. E quando Ele mandar fazer, ainda que, sabe, nós somos muito racionais, eu principalmente. Mas tem coisas que eu falei, é Deus falando, é Deus fazendo, é Deus. Então, eu não tenho medo, bate em retirada toda timidez. Eu sou tímido, bate em retirada toda timidez, todo medo, eu vou lá e eu tenho que fazer. Porque se eu voltar para casa, a Sheila tá assim, fala Deus, né? Você volta para casa com aquilo e aquilo fica te... Ai, caramba, por que eu não fiz? Por que eu não falei? Por que eu não fui lá? Por que eu não... E aquilo fica na sua cabeça, remoendo. 3 coisas, 3 ações práticas. A primeira, vida de louvor. Encha a sua vida de louvor, irmão. Encha a sua vida de louvor. Não é só música, louvor não é só música. Louvor é agradecimento a Deus, é gratidão a Deus.
Você já agradeceu a Deus pela vida que você tem? Ai, pastor, minha vida é uma desgraça. Ai, você não conhece meu marido, você não conhece minha mulher. Essa pandemia veio para arrebentar mesmo nós. Não, essa pandemia veio para te ajudar. A estar perto, a estar junto, a suportar em amor. Amém? As pessoas olham pelo lado mal, não, olha pelo lado bom. Que a sua vida seja um louvor ao Senhor. Que a sua vida seja repleta de louvor ao Senhor. Acorde de manhã e não fala, ai, que droga. Ó céus, ó vida, ó azar. Por mais difícil que seja, glorifique a Deus pelo dia. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu acordei. E se eu acordei é porque o Senhor quis que eu acordasse. E porque o Senhor quis que eu acordasse é porque tem um propósito. E eu vou em busca do propósito desse dia para o Senhor. Durante o caminho eu vou trabalhar. Durante o caminho eu vou lá bater meu cartão. Durante o caminho eu vou lá fazer minhas vendas. Mas esse dia é para louvor do teu nome, Senhor. E ainda que você não venda, ainda que você não feche negócio, ainda que você não faça nada, aquele dia valeu a pena, porque você louvou o Senhor. A sua vida foi uma vida de louvor a Deus. Não vendi nada, mas você, meu Deus do céu, você ganhou muito mais do que você pensa. Você conquistou muito mais do que você pensa. Primeira, vida de louvor. Coloque música na sua vida. Coloque louvores na sua vida, mas escolha os louvores, né? Cante, ouça os que tocam aqui, tá? Porque aqui a gente pelo menos a gente busca ter um equilíbrio, né? Os louvores cristocêntricos. Porque tem louvores aí que, meu Deus do céu. Eu estou trabalhando, eu ouço louvor o dia inteiro, gente. O dia inteiro eu ouço louvor. E aí o playlist lá do YouTube vai passando de tudo, né? Nossa, tem uns que eu falo, Jesus, sai fora. Não dá, isso aqui não dá. Negócio totalmente comercial, você não sente nada. Enfim. Vida de louvor. Tem uma música do Renascer que eu gosto demais. Demais. É antiga, diz assim: que a minha vida seja um louvor a ti. Cada momento um acorde especial. Cada mês um hino novo. Cada ano uma sinfonia. Meu Deus, olha isso. Que a sua vida seja esse louvor. Que você escreva o Atos da sua vida, o Atos 29 aí da sua vida, com muito louvor. Que Atos na sua vida seja salmos. Tenha muitos salmos. Segunda ação prática. Vida de oração. Meu Deus, de novo você fala de oração? Irmãos. Nunca perca a oportunidade de orar. Nunca. Quando eu chegar em casa eu vou orar. Não. Eu já orei no banheiro da empresa. Era um cubículo que eu tinha que entrar, né? Dependendo do que eu ia fazer, eu tinha que entrar de frente ou entrar de ré. Tá entendendo, né? Pois um dia eu estava tão aflito que eu precisava orar. E não podia chegar em casa. Fui no banheiro. Dobrei meu joelho e eu senti a presença de Deus naquele banheiro. Não perca a oportunidade de orar. Inclusive na família, com a sua família, na sua casa, com os seus familiares, nas casas em que você está reunido com outras famílias, mesmo que o objetivo seja outro. Aqui o fulano está fazendo um pagode lá e chamou a gente para comer uma asinha de frango lá. E gordo fala de comida, né? Mas chamou você para comer lá roer um osso lá. É outro objetivo. Mas chega um momento, você é a autoridade naquele lugar. Irmãos, eu quero... Vem aqui, só um minutinho aqui, ó. Vamos agradecer a Deus por este momento que nós estamos passando aqui. Pode ser? Vamos. Desliga o Zeca aí. Para o Zeca Pagodinho aí. Vamos...
Eu duvido que alguém vai se levantar contra você. E se levantar, se levanta para cair. Vamos agradecer aqui a Deus. Comece uma oração simples. Faça uma oração. Mas pastor, você não conhece. Vai por mim. Não perca nunca a oportunidade de fazer uma oração. Na casa de alguém. Vai visitar alguém? Está terminando lá? Irmãos, vamos fazer uma oração aqui? Agradecer a Deus aqui por este momento aqui. É louvor, irmão. Entende que uma coisa está completando a outra? Nunca perca a oportunidade de orar com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos, na sua empresa. Nunca cesse a oração. Orai sem cessar, Paulo nos ensina. Não perca a oportunidade de ler a Bíblia. Cristãos que não oram e não lêem a Bíblia, eu tenho dúvida se é cristão de verdade. Ai, pastor, eu não consigo. Meu Deus do céu, alguma coisa está errada. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Mentiroso. Mentirosa. Você tem tempo. Fica mais difícil você falar assim, eu não quero. Eu não sinto vontade. Ora que Deus te dá vontade. Ai, pastor, eu não consigo. Eu prefiro assistir Big Brother. Eu fico 2 horas no Big Brother. Eu até voto lá no paredão lá. Mas eu não consigo ler a Bíblia. Seja sincero. Seja sincera com Deus. É melhor essa sinceridade de você falar que você não gosta, que você não quer, porque aí Deus te converte de uma vez. Eu tenho dúvida se é cristão e que tem o Espírito. E lembre-se, não é só para você. Quando você lê a Bíblia, você está se alimentando e isso vai servir para o outro. Quantas vezes, se já aconteceu com você, você dá uma levantada na mão aí. Você lê a Bíblia, você não entende nada, pelo menos, né? Você lê lá e fala assim, nossa, o que é isso? Por que Deus, por que eu li isso aqui? Isso mudou na minha vida? Nada. Você pensa. Aí você encontra um amigo, você encontra um familiar, você está num bate-papo com alguém. E aí a pessoa começa a relatar alguma coisa que está passando com ela. É justamente aquele texto que você leu na Bíblia que vai ajudar a pessoa. Você fala assim, meu, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu lembrar, falar assim, nossa, eu estava lendo a Bíblia essa semana e o texto dizia assim, 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 tal. Era a resposta de oração para a vida da pessoa. Quem já aconteceu isso? Não pare de ler. Não estou entendendo, continua. Peça ajuda. Peça ajuda aos universitários, peça ajuda às cartas, peça ajuda para o WhatsApp, mas não pule. Não pule essa questão. Está entendendo, né? Quem gosta de game show aí? Terceiro, primeiro, vida de louvor. Segundo, vida de oração e leitura da palavra. Terceiro, busque o Espírito com zelo. Sabe o que quer dizer com zelo? Quer dizer intensamente. Com oração e jejum e leitura da palavra. Porque tem gente que faz leitura, faz jejum, mas não lê a Bíblia. Tem gente que faz jejum, mas não faz, não se alimenta. Porque o jejum é para matar a carne, mas não alimenta o espírito. E como que a gente alimenta o espírito? É com oração, é com leitura da palavra. Aí você faz jejum, o jejum total dos dois lados. Vai o espírito e a carne morrer de fome? Não, se você deixar de alimentar um, você tem que alimentar o outro. Porque quando você alimenta a sua carne, o seu espírito morre de fome. Está entendendo? Você vai apagando a chama do espírito. Quando você deixa o pecado falar mais alto, você atende às exigências do mundo, o espírito vai ficando apagadinho. Mas quando você faz ao contrário, aumenta a labareda lá, aumenta o fogo, você vai sendo cheia do Espírito. E aí tudo vai acontecendo, as manifestações, o serviço, o amor.
Todos os dons, todo o fruto do Espírito de Gálatas 5 começam a se manifestar na sua vida. Por quê? Porque Paulo diz que tudo isso é manifestado pelo Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós manifestamos o fruto do Espírito. E isso não é para você, isso é para o outro. Você ter paciência não é bom para você só, é para o outro. Você ter alegria não é só bom para você, é para o outro. Porque a coisa difícil é você chegar num lugar onde só tem gente com a cara fechada. Não é? Eu trabalhava num lugar onde eu chegava, bom dia! Bom dia por quê? Era assim. Bom dia por quê? Agora chega num lugar onde está todo mundo sorrindo, todo mundo... Você pode chegar mal, pode chegar zoado lá. Você é contagiado pelo ambiente. Não é assim? Chegar numa igreja onde está todo mundo. Acaba logo isso aí. O pastor vai falar ainda. Recado. Meu Deus. Tá vendo a hora não? E aí, pastor? Pastor, tem que acordar às 5 da manhã, pastor. Mas, deixa eu ficar aqui. Sai da igreja e fica na porta ali, batendo papo. Não estou falando daqui, tá? Do pessoal da igreja aqui, tá? Falando das outras igrejas, que a igreja aqui é uma bênção, irmãos. Você que está visitando aí hoje, né? Está assistindo pela primeira vez. Tem lugar aqui para você, essa igreja é uma bênção, viu? Busque o Espírito com zelo, com oração, jejum, palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 31 diz assim, ó. Portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Por quê? Porque é para o benefício do outro. Edifique-se a si mesmo, edifique-se a si mesmo. Como que você faz isso? Orando em línguas. Mas você falou. Eu falei, não, eu não falei do falar em línguas, porque eu falo em línguas. Mas eu falo no momento oportuno, eu falo quando eu tenho que falar. Se é para a igreja, eu vou falar e alguém vai interpretar. Agora, se eu oro em casa, ou até mesmo aqui na igreja, oro para mim, oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. E às vezes são coisas que a gente não consegue entender. Por quê? Porque o raciocínio, nós somos racionais, fala assim, quando eu comecei a falar em línguas, a minha mente falava assim, eu sou louco, o que você está fazendo? Ou seu maluco, o que você está fazendo? Está imitando o outro? O que você está fazendo? Mas Deus foi tão bondoso comigo. Eu entendi que eu devia mandar minha mente calar. Porque a mente sempre vai ser contra as coisas do Espírito. Sempre. É carne e espírito. E eu mandei minha mente calar. E quando nós oramos em línguas. Quando eu oro e oro em línguas, é diferente, irmão. A presença de Deus é diferente. Não é que é outro Deus, mas flui. Sabe? Eu me seguro. Por quê? Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Está sujeito à pessoa. Por isso que eu não concordo que a pessoa sai rodando. Sai, não, porque o Espírito me pegou. Caramba, quem faz isso é o diabo. O diabo que pega, faz você de cavalo, de gato e sapato. Que faz você fazer coisa, beber sangue de galinha, tomar cachaça. E você não... Quem faz isso é o diabo. O diabo que pega, sem pedir, mete o pé na porta e pega a pessoa e ainda chama de cavalo. Não é isso? O Espírito Santo, ele é sujeito a você. Não é que você mais, mas é porque ele é educado. Às vezes eu estou aqui, vem à vontade. Eu falo baixinho. Se é para a igreja, aí eu falo. Mas vai ter alguém que vai... Ou outra pessoa, ou eu mesmo. Aqui eu não vi acontecer. Mas eu já vi acontecer da igreja onde eu era. Em que num culto... Um culto de ceia, a igreja é lotada. Deus, o louvor tocando. Gente, parece que o anjo chegou assim no volume e foi baixando assim, sabe? O louvor foi fazendo assim, ó. E aí começou as pessoas falarem em línguas. E aí uma pessoa lá no fundo da igreja levantou e começou a falar em línguas, alto. Uma outra pessoa do outro lado da igreja começou a interpretar.
E a presença de Deus, assim, ó, quase que palpável na igreja. Eu caí de joelho no chão. Eu e todo o ministério de louvor que estava. A pessoa parou, levantou outra pessoa, começou a profetizar. A pessoa que estava falando, ela sentou e levantou outra pessoa. Foi isso por 3 vezes. 6 pessoas usadas pelo Espírito de Deus. Todas falaram, era a mesma pessoa que estava falando por intermédio daquelas pessoas. Era Deus, o Espírito Santo, falando por intermédio daqueles 6 irmãos. 3 falaram em línguas estranhas e 3 interpretaram. Eu vi isso acontecer. E é inexplicável. É inexplicável. Então é o que Paulo diz aqui. Paulo fala sobre isso. O falar em línguas é edificar a si mesmo. Em 1 Coríntios 14, de 1 a 4, ele fala sobre isso. Fazendo isso, cheio do Espírito, lembrando que é para o benefício do outro também. Lembrando que existe um chamado espiritual, existe um chamado individual. Existe um chamado para a família. Famílias estão esperando você. E existem pessoas pelo caminho que precisam te ouvir. Ouvir a mensagem de Deus através de você, através da sua vida. Faça isso, cheio do Espírito. Edifique-se a si mesmo. Seja cheio. Tenha uma vida de louvor, uma vida de oração, uma vida de leitura de Bíblia e de textos que edifiquem. Fazendo isso, você será testemunha de Cristo por onde você estiver. Você será um mártir onde você estiver, cheio do poder do alto. Queira isso, irmãos, em nome de Jesus. Queira isso na sua vida, em nome de Jesus. Depois, você não pode falar que você nunca ouviu isso. Nunca ninguém te falou isso. Esse mês todinho de abril nós falamos sobre o poder do alto. E nós vamos continuar falando, porque faz parte da vida cristã. Ser cheio do poder de Deus. Para conquistar? Não. Para você mesmo? Muito menos. Mas é para fazer a obra. Para apresentar. Para fazer com que pessoas se convertam ao único Deus. O Deus vivo. O Deus verdadeiro. O Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Pai de Jesus, o Filho. Que enviou o Espírito para nos habitar. Cumprindo a promessa que Ele falou. Vamos orar? Quero orar. Fique de pé no seu lugar. Você que está na sua casa aí, fique de pé também no seu lugar, aí onde você está. Mas pastor, eu estou na cama. Fique em pé na sua cama. Vamos orar. Gente, eu quero que todos orem agora. Você pode? Clame. Busque essa manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Busque agora. Se você entendeu e você quer isso para a sua vida, busque agora. Ore agora, ore alto. Ninguém vai ouvir sua voz. Ninguém vai ficar pensando assim, Não sei qual é o medo de orar alto, de orar audível. Ore em Espírito, ore. Busque intensamente, seja cheio do Espírito, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos aqui, Senhor Deus, nesta noite, Pai. Este culto foi oferecido ao Senhor, meu Deus, um culto racional, um culto cheio de música, cheio, Senhor Deus, de palavras de edificação, Senhor, um culto onde nós glorificamos o Teu nome, nós te entronizamos aqui neste lugar, porque nós reconhecemos que não há outro Deus, não há outro trono acima do Teu, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus,
nós nos achegamos em teus atos, Senhor Deus, com uma ação de graça, através dos louvores, através das orações, Deus, e o Senhor nos respondeu com a tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ministrar, Senhor Deus, pessoas. Nós queremos fazer com que o nosso ministério, com o ministério que o Senhor nos deu, seja, Pai, eficiente, seja, Senhor Deus, completo, Senhor, seja eficaz, ó Deus, aonde nós estivermos. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, enche-nos com teu Espírito, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a nos encher mais e mais de ti, Senhor, para que possamos, Senhor, ser testemunhas tuas, aonde nós estivermos, que nós possamos ser os malucos, os loucos, que vão confundir os sábios, Pai, assim como o Senhor quer, Senhor. Pois a tua palavra diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. A tua palavra nos ensina que o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias, os que não são, para confundir os que acham que são alguma coisa. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor, aqui está, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor, reunida para te louvar, para te bendizer, para te glorificar, Senhor. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, assim como veio ao som de um vento impetuoso naquele dia, desce sobre a vida dos nossos irmãos, dos meus irmãos aqui, Senhor, que eles sejam, Senhor Deus, cheios do teu Espírito, manifestando os dons, ó Pai, dons de serviço, dons de cura, que haja manifestação do teu poder aqui neste lugar, que as pessoas possam procurar neste lugar, porque aqui há cura, porque aqui há libertação, porque aqui, Senhor Deus, há a tua presença, Pai. Nós invocamos o teu nome, Senhor, sobre essas pessoas, sobre este culto, sobre esse lugar, Senhor. Quando nós nos reunimos, ó Pai, o Senhor se manifeste aqui poderosamente, ó Deus. Que seja, Pai, que as pessoas possam ver, Deus, que haja um avivamento em nossas vidas, Deus. Aleluia. Pai, quando eu vejo, quando eu leio, Pai, sobre o que aconteceu na Rua Azusa, Senhor, como eu queria ter estado lá, como eu queria presenciar aquilo, como eu queria ter sido testemunha daquilo, Senhor, ao teu poder, Senhor Deus, a tua autoridade sobre aquele lugar, pessoas se arrependendo dos seus pecados, caindo pela rua, pelo teu poder, Senhor. Meu Deus, faz aqui de novo, faz aqui neste lugar, Senhor, faz aqui nesta igreja, Senhor, que as pessoas ao entrar aqui, elas já caiam, Senhor Deus, arrependidas dos seus pecados, que elas sejam curadas de toda e qualquer enfermidade, que elas recebam, Senhor Deus, a cura, a libertação, e saiam por essas portas anunciando, Senhor, o teu evangelho. Faça, Senhor Deus, missões cheia do teu poder, cheia do teu Espírito, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Enche, Senhor, cada um de nós, ó Pai, que nós possamos ser diferentes, Pai, que nós possamos ser cristãos verdadeiros, ó Pai, que nós possamos ser teus filhos, ó Deus, reconhecidos pelo amor, pelo serviço, pela misericórdia, Deus. Enche-nos, ó Deus, enche-nos, ó Espírito, enche, Senhor Deus, até transbordar, enche-nos, ó Deus, para quando nós chegarmos na nossa casa, chegarmos no nosso trabalho, as pessoas possam ver o Senhor em nós, não mais nós, mas o Senhor que vive em nós. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós nos alegramos em tua presença, Pai. Traz, Deus, este avivamento para nossas vidas. É isso que nós te pedimos, porque nós te amamos, Senhor. E naquele dia nós diremos que valeu a pena abrir mão, crucificar os nossos desejos, nossos anseios, Deus, para te servir melhor, para te servir ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Nós não podemos ver, mas nós te sentimos, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Aquela entrega na cruz, Senhor, ela valerá a pena, Pai, porque o Senhor verá uma igreja, Pai. O Senhor verá uma igreja, Senhor,
louvando o teu nome, Senhor, naquele dia. Aleluia. A mesa do banquete, Deus, será interminável, porque uma grande multidão se assentará, Senhor. E a tua igreja, Deus, estará lá, Senhor. Não por mérito próprio, mas porque o Senhor fez. Porque o Senhor, Deus, fez. Aleluia. Oh, Deus. Use, Deus, as nossas vidas. Use, Deus, as nossas vidas para que mais e mais pessoas se encontrem contigo. Se encontrem contigo nas regiões celestiais, Pai. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas, Deus. Para que mais e mais pessoas, nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares se assentem contigo nas regiões celestiais. Aleluia. Aleluia. Usa, Deus, as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Pai. É isso que nós queremos, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós atendemos o teu chamado, Pai. Famílias não vão mais esperar, porque nós entendemos, ó Deus, a tua palavra. Pessoas pelo caminho serão ensinadas aquilo que elas estão passando, Senhor. E elas vão te amar, Senhor Deus, como nós te amamos, como esta igreja te ama, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nossa, o tempo voou. Pode sentar você. Só lembrando que no próximo domingo nós estaremos aqui, é a ceia do Senhor. 18 horas nós estaremos aqui reunidos presencialmente, com um número reduzido de pessoas. E você aí na sua casa, prepare aí um suco de uva, um pão, e una-se a nós nessa celebração, né? Você acompanhe a transmissão do culto, aonde você estiver, para a honra e glória do Senhor. Domingo às 16 horas, às 18 horas estaremos juntos aqui, mais uma vez. Amém? Mais algum recado? Glória a Deus. Sim, você que virá à igreja, ou mesmo que você não fique no culto, que você eu não posso ficar, tal, mas você quer doar, toda a ceia nós fazemos uma arrecadação de alimento aqui na igreja, né? Chamamos o quilo do amor. Então nós preparamos aqui algumas cestas básicas para as pessoas que são necessitadas aqui da região e até pessoas da igreja mesmo. Então, você que vem, você que virá aqui nos visitar, você que é membro da igreja, não esqueça de trazer. E você que vem nos visitar, fique em paz. Você não precisa, não é obrigatório, né? Não é a entrada não é 1 quilo de alimento, tá? Mas se você sentir no coração de trazer, fique à vontade. E se você, mesmo que você não participe, mas você quer trazer também, fique à vontade, tá bom? Então domingo é a ceia e é a arrecadação do quilo de alimento. Amém? Lembrando também que você pode fazer a sua oferta, né? Entregar seu dízimo através da conta da igreja. Você que já é membro da igreja tem o número da conta que é a Cida, né? Já passou. Ou então você traga aqui no dia, né? No domingo. Hoje nós vamos fazer a arrecadação agora no final. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, ao final você pode trazer aqui no gasofilaço, tá bom? Tudo bem? Ó, 10 para as 8, tem que ir embora, hein? Senão o Covid pode te pegar depois das 8. Irmãos, tá todo mundo de máscara aqui, todo mundo já alcoolizado, tá? O alcoolizado nas mãos, tá? Não é bebida não, nas mãos. Só eu tô sem máscara por causa do microfone. Mas todos aqui estão separados, máscara, termômetro, estamos tomando todos os cuidados
com a vida e a saúde das pessoas, tá bom? Tá, o cara tá sem máscara aí, não. Todos aqui estão com máscara. Só eu estou sem. Vamos embora? Glória a Deus. Pai, leve-nos em paz, em segurança para nossas casas. Livre-nos, ó Deus, de todo mal, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de toda armadilha, Senhor Deus, do inimigo. Tudo aquilo que nós fizermos, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o amor de Deus, a graça infinita de Jesus e a comunhão do Espírito, o poder do alto, seja sobre você hoje, para que você seja testemunha, mártir dele, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Está encerrado em nome de Jesus.